O Inconfidências hoje está na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte para entrevistar o pastor Jeremias Pereira. Mineiro de Janaúba, sertão do estado, Jeremias Pereira é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte há 32 anos. Iniciou o ofício pastoral aos 24 anos de idade, em 79. O pastor é um dos principais líderes evangélicos do Brasil. Pastor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui no Inconfidências. Prazer, Jonathan. Prazer estar com você aqui, gente boa, que participa dessa hora. Que Nosso Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Pastor, muitas pesquisas, inclusive algumas do IBGE, dizem que até 2040 os evangélicos serão maioria no Brasil. Esse crescimento é tão qualitativo quanto quantitativo? Depende do que você quer pontuar como qualitativo. A gente precisa ter uns marcadores para dizer assim, como é que define a qualidade? De acordo nós definimos a qualidade, nós definiremos se ele é qualitativo ou não. Se a gente considerar assim, o crescimento dos evangélicos gera uma transformação no caráter da sociedade. Então, a gente tem esperança. Você deu a data em 2040. Então a gente tem esperança de que novas gerações formadas no discipulado de Cristo, elas possam desenvolver, manifestar e viver a proposta do Evangelho de Cristo, que é de ser sal da terra e luz do mundo. Mesmo com o crescimento dos evangélicos, a gente tem o que aconteceu em toda a história da igreja. Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a uma grande rede, que quando ela é puxada, vem peixe bom e peixe ruim. De vez em quando tem uns escândalos, umas coisas que envergonham a gente, mas que tem muita gente boa, tem muita gente cheia de Deus nesse Brasil amado e terá muito mais, isso tem. Pensando na construção sócio-histórica do movimento evangélico, esse crescimento aqui no Brasil, e aí é uma percepção do senhor, se deu a partir de uma crise da Igreja Católica ou é o contrário? A pregação do Evangelho de Nosso Senhor, eu creio assim, tem um movimento do Espírito Santo no Brasil. Isso vem desde os anos 50, que é um movimento global do derramamento do Espírito Santo. Quando a gente olha a história da igreja, havia na Idade Média, que o povo, os iluministas, chamaram a Idade das Trevas, mas foram os iluministas, os que eram contra os valores cristãos, que disseram que aquele tempo foi um tempo de trevas. Mesmo nesse período que vem a Igreja Católica daquela época, com ensinos e condutas que desonravam o Evangelho, surge o Lutero para trazer para dentro da igreja uma nova vida. Eu acho que isso Deus sempre vai trazer. Sempre vai trazer, seja ter no meio evangélico. Então, eu creio que no Brasil, dos anos 60 para cá, 70 especialmente, é que deu esse avanço, esse crescimento, esse desenvolvimento dos evangélicos, que inclui todo mundo, não é? Inclui os históricos, que são presbiterianos, batistas, metodistas, os pentecostais, que são a Assembleia de Deus, que é a congregação cristã no Brasil, e os neopentecostais, que está aí, a Universal, a Mundial e a Igreja da Graça, que são mais conhecidas porque estão na televisão. Pois é, aproveitando esse gancho, o senhor já passou de uma igreja histórica e eu queria um olhar sobre o movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal, com essas igrejas de televisão, vamos dizer assim, eles mais ajudam ou mais atrapalham? Ajudam, em termos da evangelização do Brasil? É tenso, você entendeu? Tem assim um negócio, eles atrapalham. Há muita gente convertida pela Universal, muita gente convertida pela Mundial. Agora, quando você estuda os fundamentos da Universal e os fundamentos que eles escreveram, na minha opinião, eles contrariam muitas coisas das Escrituras. Eles apelam muito para um sincretismo religioso e apelam muito para a credulidade. Mas que, do ponto de vista de levar gente ao conhecimento de Jesus, eles têm levado, isso não resta dúvida, a gente não pode dizer que não houve. E como transformar essas pessoas que entram em cristãos genuinamente cristãos amadurecidos? É outra pergunta tensa, gente boa.
Porque mesmo o cristão histórico, ele precisa ser transformado genuinamente. Mesmo o cristão pentecostal, assembleano, congregação cristã no Brasil, precisa ser transformado. Eu, de vez em quando, brinco com a turma aqui. Um dia uma senhora, talvez possa ilustrar bem, me ligou falando de nossa igreja, que é a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Ô pastor, tem tanta gente ruim nessa igreja do senhor. O senhor não tem vergonha de ser pastor dessa igreja, não? E eu conheço, ela me disse ao telefone. Eu falei, glória a Deus. E ela não gostou. Glória a Deus? Como é que o senhor fala assim? Eu falei, eu estou dando glória a Deus por 2 pessoas. Em primeiro lugar, pela minha vida. Com gente desse jeito, eu estou com um emprego garantido a vida inteira, que eu tenho que ensinar a palavra de Deus. Por outro lado, estou dando glória a Deus pela senhora, porque com a língua desse tamanho, seja bem-vinda, que nós temos que trabalhar aqui para melhorar também. Então, eu acho que sempre será tenso. Nós temos que voltar sempre a ensinar as Escrituras. Quando eu digo ensinar as Escrituras, passa pela hermenêutica, do ponto de vista contextual, trazer o povo à obediência à palavra de Deus e ao senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós conseguindo isso, as gerações são transformadas, as famílias são melhoradas, o ambiente do trabalho é melhorado, a política é melhorada, a sociedade, a universidade vai sendo melhorada, porque gente transformada transforma seu ambiente. Nós estamos num período que é chamado de pós-modernidade, momento em que os valores mais transcendentes e subjetivos ganharam novo vigor, embora ainda muito fincados no racionalismo. A igreja tem dado conta de se readequar a esse novo cenário? A igreja sempre ela tem que ser... Há uma frase da Reforma Protestante do século XVI que diz, igreja reformada, sempre reformada. A igreja tem que estar respondendo às questões do seu tempo. Ela sempre responde com agilidade? Nem sempre. Mas que ela responde, ela responde. Há muitas igrejas lindas crescendo no Brasil, tocando a juventude, tocando a universidade, em todo lugar do Brasil. Nós temos igrejas alcançando multidões, jovens sendo transformados, casais sendo transformados. Por exemplo, a questão da pós-modernidade só dá essa lembrança. As igrejas eram organizadas pensando na mulher dos anos 40, que a maioria era dona de casa. Então tinha aquele encontro de senhoras. A mulher, hoje, ela trabalha fora, ela tem pouco tempo. O tempo que ela tem, ela quer ficar perto do marido quando casada. Então, o que aconteceu? A igreja criou o Ministério de Casais, os encontros de casais. E aí, então, todo lugar do mundo, todo lugar do Brasil, tem uma igreja fazendo um encontro de casais, que é uma maneira de responder a uma dessas questões. Bom, aproveitando isso, como ser uma igreja relevante nesse mundo contemporâneo? A gente tem um dos nossos pastores aqui, não é? Dos nossos jovens pastores. Estou numa igreja há 32 anos. Todo ano eu quero ter um caçula, um que formou do seminário, que ele chega aqui falando assim, nós temos que reinventar isso aqui não está funcionando. Ótimo, porque ele nos obriga a pensar fora da caixa. Então, constantemente, a gente precisa estudar nosso contexto social, estudar as Escrituras, e aí nós temos que ter uma mensagem que ensina. Então, a igreja, para ser relevante, ela tem que ensinar as Escrituras. Segundo, ela não pode viver do tradicionalismo, ela tem que criar estruturas, oportunidades, um meio de realizar a comunicação desse evangelho, que as novas gerações escutem, atendam e sigam a Jesus, nosso Senhor. Quero falar um pouco de política agora. Nos últimos anos, os cristãos têm ocupado novos e importantes espaços de poder. Como é que o senhor avalia a participação do cristão na política? A questão, muitas vezes no Brasil, é que a política ela envolve poder e dinheiro. Poder e dinheiro é uma oportunidade grande para corromper qualquer cidadão, em qualquer profissão do mundo. Como é que dá o crescimento evangélico e o envolvimento do evangélico na política? Eu acho que nós passamos 2 momentos. Primeiro é que a gente pregava assim, crente não mexe com política. Política é do Satanás. Então não mexe com isso. Eu acho que esse tempo passou porque nós vamos percebendo que nós somos construtores da história. Nós construímos junto com todo mundo. Depois virou aquela fome. Nós temos que ter nosso representante. E aí virou um jargão. Irmão vota em irmão. Então,
Então, só vota se for crente. Eu acho que nós tivemos muita tristeza, tivemos escândalo, mau testemunho, de gente que estava na vereança, que estava como deputado no Congresso Nacional, que acabou sendo um constrangimento para nós, mas nós somos uma igreja, nós temos que passar o de peroba na cara e enfrentar junto com os irmãos. Eu acho que nós estamos caminhando para um tempo maduro, em que nós temos que dialogar, temos que firmar valores cristãos, que a gente pode votar em quem tem uma proposta que ela não é tornar o Brasil uma igreja, mas também não tornar o Brasil um país onde não se pode falar de Deus e defender seus valores, defender a família e defender suas convicções. Por conta dessa nova tomada de espaços de poder, criou-se, e o senhor citou isso, a tal bancada evangélica nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, enfim, nas casas legislativas. Como que o senhor vê esse fenômeno das bancadas evangélicas? Elas, de fato, promovem o evangelho como deveria ser? Eu acho que o nome bancada evangélica ele foi dado pela imprensa. Não foi dado nós vamos fazer a bancada evangélica. Mas a pressão era tanta sobre certos valores cristãos que era preciso conversar. Era preciso, quem está num partido, está no outro partido, veio de outra denominação, para ver se nós conseguimos pelo menos estabelecer um padrão onde a gente defende os valores cristãos. Como tudo na vida, de vez em quando polui, de vez em quando corrompe, de vez em quando não vai, por causa da fraqueza da natureza humana. Então, houve vergonha, mau testemunho, escândalo e até gente apanhada em corrupção. Está aí na história do Brasil. Então, a bancada chamada evangélica, ela precisa conversar. Não é? Por quê? Os que defendem as minorias, eles conversam. Os que defendem o avanço do homossexualismo, conversam. Os que defendem os sem terras, conversam. Os que defendem os ruralistas, conversam. Todo mundo conversa, é preciso conversar, não é? Ao conversar, a gente também precisa orar pelos irmãos para que a presença deles lá seja sal da terra e luz do mundo. Pastor, o lugar do pastor é no plenário ou no púlpito? É tenso, porque o pastor pode estar em qualquer um dos dois lugares. Nós temos hoje duas posições, pelo menos clássicas, no meio da igreja evangélica brasileira. Se ele é pastor, ele não devia ser político. Essa é uma. A outra ele é pastor, por isso ele pode ser político. O rebanho dele aumentou. Então, há argumentos para as duas coisas. Particularmente, eu permaneço pastor. Esses dias alguém falou, o senhor não vai candidatar? Não, não vou candidatar. Eu quero vocações políticas sendo despertadas dentro da igreja. Gente que tenha boa formação, gente que tenha bom caráter, gente que tenha fundamento evangélico, não é? A história evangélica, a história do protestantismo, foi o protestantismo que trouxe os direitos humanos. Foi o protestantismo que trouxe as universidades. Foi o protestantismo que trouxe um melhor lugar para a mulher na história do mundo. Essas não são bandeiras do partido político, do marxismo ou do neomarxismo. Isso são bandeiras do cristianismo. Então nós precisamos de gente que honre essa história e que caminhe dentro dela também. Os pastores que estão no plenário devem honrar o nome de Jesus. Eles vão ter que arrumar alguém que cuide lá da igreja dele, imagino. Né? Porque todo mundo tem um limite de tempo. E para atender bem alguma coisa terá que abrir mão. Mas eu não estou jogando pedra nele que entendeu, que acha que deve ser lá. Particularmente, eu não iria. Passados quase 500 anos da Reforma Protestante, o que ainda hoje precisa ser reformado? Os fundamentos que a Reforma trouxe, eles permanecem, que é a salvação é só através de Cristo. Não há santo, não há santa, não há meritocracia. É Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. Segundo princípio da reforma que permanece, só a graça de Deus, a bondade de Deus é que nos oferece a salvação. Nós de nós mesmos não escolheríamos Deus. Nós de nós mesmos, nós escolheremos aquilo que nos dá orgulho e favorecimento. Só a palavra de Deus. É outro princípio da reforma. A Bíblia é nossa regra única de fé.
não é a tradição ou o tradicionalismo, não são as revelações pessoais, não são as visões pessoais, não é a consciência individual. Tem muita gente que diz assim, Deus, eu sinto o que Deus está me dizendo. Quando olha as Escrituras, é contrário às Escrituras. Então, esse é um princípio da reforma que continua. Então, e também não é a cultura que define. Muitas vezes a Escritura vai nos ensinar e contra a cultura. E um quarto princípio da reforma é que a gente deve viver, deve andar pela fé. Fé na palavra de Deus, fé em Jesus. E um quinto princípio é só a glória de Deus. Devemos fazer para a glória de Deus. Essas coisas continuam. Agora, nós temos que aprender com os reformadores. Na minha opinião, o que é que os reformadores fizeram? Os reformadores liam seu tempo, entendiam sua cidade, pensavam no que a cidade estava vivendo contra Deus e começavam a ensinar e a ajudar a criar estruturas, por isso que as escolas vieram. Foi a partir do protestantismo que veio a Cruz Vermelha para socorrer os necessitados. Então, a partir disso, a gente faz uma proposta que abençoa a nossa cidade. Tem muita coisa para fazer. Bom, pastor, a Igreja Católica está passando por algumas transformações com o Papa Francisco. E aí eu queria tratar desse diálogo interreligioso. Como é que o protestante, e aí o pastor Jeremias, compreende essas ações do Papa Francisco? Bom, o Papa Francisco, ele é um líder global de uma organização de grande influência de um lado do planeta. Como líder de uma organização global, ele tem que fazer uma proposta de revitalização, de renovação de sua organização. E ele está fazendo. Mas há outra coisa que acontece, não é? É que Deus é que vai falando e vai ministrando também no coração dos padres e dos bispos. A Igreja Católica, ela tem muita força no Brasil. Ela percebeu que a juventude estava escapando. Ela percebeu que não havia uma proposta. Então, isso vem de 20 anos atrás, com o começo do ministério do padre Zezinho, do padre Marcelo, que trouxeram uma nova roupagem para dentro das missas, novas canções. Inclusive, eles gravaram canções que Azaf Borba, cantor evangélico e compositor evangélico, e cantam nas suas missas. Então, o Papa, como um líder, é um líder que a gente tem que estudar, porque ele é muito inteligente, muito capaz e deu demonstrações de ser um homem de coração humilde. Agora, a teologia católica, na minha opinião, ela continua em alguns aspectos contrários às Escrituras. Então, nesse sentido, na hora que a gente conversar sobre isso, a gente agradece muito. Sem os católicos e os católicos carismáticos, a questão do aborto e a questão do padrão de família no Brasil já tinha sido explodido por causa da força das minorias que queriam detonar a família e vão continuar fazendo isso no Congresso Nacional. Então, a Igreja Católica, junto com os evangélicos, os protestantes, eles têm defendido ainda essa bandeira de permanecer a família. A gente tem que conversar. Conversar não tira pedaço. Podemos discordar, mas temos que conversar. Pastor, muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor. Sucesso no trabalho. Ô, Jonathan, muito obrigado. Ô, gente boa, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que lhe conceda um novo ano. Que a paz de Jesus, nosso Senhor, possa abraçar a sua família. E que na virada desse ano você se lembre do Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Jesus é o pastor da nossa vida, lá no Salmo diz: e o meu cálice transborda. Que o seu cálice possa transbordar de paz, de alegria, de fé e de amor e de esperança em 2015. Um abraço, gente boa. Muito obrigado, Jonathan. Amém, eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até agora no Inconfidências, também o nosso muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana e no próximo ano com mais um programa para você. Um abraço, até lá.